quantidade X de livros, né? E era bastante complicado porque em algumas das obras que o MEC nos pedia, nós não conseguíamos chegar a esse número de jeito algum, né? E quando o resultado saiu, depois de muita conversa, muito trabalho, a associação responsável pelos livreiros exigiu uma reunião do MEC. E, junto com a Neide, coube a mim essa difícil tarefa de dizer para eles uma coisa muito simples. Vocês podem construir e investir em publicações que sirvam para a realidade da nossa escola. O que vocês não podem pegar são livros que existem com outras finalidades, livros destinados a cursos, livros que não são da natureza da escola e querer que o MEC compre e enfiá-los nas escolas. Tá? Então, eu acho que essa medida é que a gente tem que saber aproveitar. Há uma oportunidade para escolher esses livros? Nossos alunos não têm condições? Não têm. É possível? É. Então, vamos ver com muito cuidado, com muito critério, sempre na discussão com os colegas, sempre de comum acordo, que perfil de professor, que perfil de aluno, aproveitar essas situações. Bom, com relação à pergunta, eu acho que o mais importante, de forma geral, primeiro é identificar necessidades. Acho que em nenhum momento isso está sendo feito. O que a gente precisa para que essa implantação aconteça dentro das escolas? Depois, planificar ações. Criar programas de apoio que permitam a ampliação, por exemplo, das matrículas nas universidades, para se cuidar de uma boa formação do professor. Estabelecer parcerias, trabalhar com a formação continuada, mas sempre sem esquecer que a gente precisa ter em mente a variedade de exigências dos contextos de ensino no nosso país e que o espanhol não pode deixar isso de lado. Com relação ao nosso Estado, né, eu acredito que é necessário, sim, nas escolas refletir bastante sobre o ensino. Que ensino nós queremos nas nossas escolas? Né, para poder traçar objetivos em função de cada escola. Acho que é possível pensar também parcerias, não parcerias assim, a universidade está aqui, vamos dizer, os convênios estrangeiros estão ali, a escola está aqui. Parcerias em que se unam, as pessoas juntem esforços para estudar as dificuldades, o que a escola precisa, como o espanhol entra ali, de que forma todos podemos colaborar. Eu acho que é assim que esse trabalho vai poder ser feito. E senão a gente vai passar a fazer algo como, eu me lembro quando eu era professora alfabetizadora, um menino da 8ª série, da 5ª, veio até a minha sala dizendo que fugia de uma aula. E eu perguntei, de que aula você está fugindo? Ah, professora, eu não aguento mais estudar o TOB. E eu gostei de entender que o TOB era um to be. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente cuidado com o que nós vamos estar ensinando na nossa sala, dos nossos alunos. Tá? Por fim, insisto na tecla do concurso público. Nós precisamos realizar concursos públicos, os concursos precisam mudar, eles precisam ter na sua seleção um objetivo, uma preocupação, que é o trabalho que esse professor vai desenvolver na sua sala de aula. Eu não estaria, vamos dizer assim, selecionando falantes de espanhol. Nós somos falantes de português, podemos ser falantes de francês, mas não somos professores. Então, falta nesses concursos exatamente isso. O que nos diferencia de um falante? Nós somos professores e isso os concursos não têm avaliado. Bem, eu também concordo com as coisas que já foram colocadas. Eu acho que essa parte eu posso ser muito econômica, porque eu entendo que o papel da universidade é o único. Porque a pergunta é essa, né? O que eu preciso fazer para que fosse cumprida, naturalmente, eu estou falando como professor da universidade, eu sempre tive um monte de dúvida. Eu acho que o papel da universidade é único e inconfundível. O papel é de formar professor e incrementar a pesquisa. É isso que está fazendo. O resto a gente vai contribuir como cidadão, como ser humano, como pessoa engajada que somos, não perder nenhuma oportunidade. A Del lembrou, por exemplo, da avaliação que o MEC fez dos livros didáticos, né? Que bom que algumas pessoas puderam ir lá, fazer a avaliação daqueles materiais. E pelo que eu tenho observado,
primeira seleção, as editoras estão tomando muito cuidado para produzirem materiais mais adequados. Eu não quero falar bom ou ruim, não é isso que se trata. Se trata de ser mais adequados, materiais para o ensino regular, materiais para o ensino médio, materiais para alunos brasileiros. Então, as editoras estão preocupadíssimas. Como elas querem vender aqueles tais milhões de livros, que estão lá naqueles números fantásticos, né, que enlouqueceu a Abel, então é preciso investir. E eu tenho sabido de colegas, de professores que estão sendo contratados por universidades para produzirem material. Então, de alguma maneira, a gente avançou, né? Eu acho que daqui a 10 anos, ou daqui a até menos, nós vamos ter um mercado melhores materiais. Porque as editoras, por exemplo, a própria Moderna, né, que é uma editora tradicionalíssima do Brasil, que hoje nem é mais a Moderna, mas enfim, no Brasil vai ter a Moderna, né? Os livros de história da Moderna são de primeiríssima qualidade. A minha filha é professora de história e eu vejo na minha casa. E por que os livros estrangeiros são aquele lixo? Por quê? Os de língua portuguesa também são muito bons. Então, finalmente, a língua estrangeira, essa é um dos benefícios da lei, né? A língua estrangeira, espanhol como língua estrangeira, vira uma disciplina obrigatória, de oferta obrigatória. Isso significa que ela pode ter o mesmo patamar que outras disciplinas que são obrigatórias. Então, isso é um benefício. Eu acho que esse é o papel da universidade. Formar professor crítico, autônomo, autonomia na produção, ou na seleção, ou na utilização do seu material. Incrementar pesquisa nessa área da autonomia, que é para ele também saber fazer isso, ficar refém dos materiais que aparecem, por exemplo, né? Então, esse é o papel nosso que sempre foi confiar e provocar a atuação de nossa associação de professores, por exemplo. Eu acho que o número 1, esse é o papel da PERJ, que, aliás, está cumprindo muito bem. Quer dizer, ao mesmo tempo que a Luciana é professora, ela é presidente da PERJ, mas são duas figuras públicas diferentes. Ela tem duas, portanto, minimamente duas identidades aqui. Enquanto presidente da PERJ, esse é o seu papel. Esse é o seu papel, né? E ela está fazendo. E que bom que algumas pessoas se colocam nesses lugares, porque todo mundo já se colocou e todo mundo deve colocar. Agora, enquanto professora da universidade, ela está lá formando professores críticos, atentos, curiosos, competentes, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Vamos eleger uma boa associação, vamos dar todo o apoio à associação, vamos provocá-los, porque eles é que tem que fazer isso, as professoras e a nossa associação nacional, né? Outra coisa é participar de eventos como esse e ter a coragem de se pronunciar sinceramente, que é uma coisa que, graças a Deus, a minha mãe me ensinou a fazer, né? Mentira jamais. Eu me engano muito, mas nunca minto. Eu me engano muito, e às vezes acredito numa coisa que depois não acredito mais, mas enquanto eu acredito, aquela é minha bandeira, e essa coerência comigo mesmo me faz muito bem. A terceira coisa é cumprir o nosso papel político, como cidadão, como pessoa desse país. O meu, por exemplo, é de formar professora de espanhol e de contribuir para a pesquisa nessa área. Do meu ponto de vista, o nosso papel político, meu particularmente, significa contribuir para o pluralismo de ideias e para a compreensão de diferentes formas de atuar no mundo, permitir o acesso a múltiplas informações associando linguagem e educação, como sugere a linguística aplicada crítica, que é a área de pesquisa na qual eu me filio. Questionar a identidade e a diferença que nos constitui, que papel eu exerço em cada situação e cumpri-lo. Incorporar discursos silenciados e abrandar o poder dos silenciadores, conforme propõe a educação multicultural, que é uma outra área